Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Como é que tá o som, áudio? Som, áudio. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por favor, pessoal, vamos lá no chat, dá um bom dia para mim, ver se vocês estão conseguindo me escutar. Bom dia. Bom dia. Pessoal, como é que tá o áudio? Ontem para mim. Bom dia, bom dia. Está bom? Ok. Turma, bom dia. Desculpem a demora. Justamente faltando 10 minutos para começar a aula, quando eu costumo colocar música e tudo mais para receber a turma, meu computador decidiu dar um pau federal, precisei ainda rebootar ele. Então, com muito improviso agora, depois de quase 7 minutos do nosso tempo regulamentar, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês de novo, nessa manhã. Vamos dar andamento à nossa aula 5 de eletricidade geral. Alguns recados para vocês, né? A partir de hoje à tarde vocês começam a ter as aulas de laboratório de novo, né? Semana passada a gente foi surpreendido aí com algumas mudanças aí no nosso cronograma. A gente espera que isso não aconteça com frequência, mas quando acontece a gente tem que dar algum desfecho, né? Então, agora à tarde com o professor Giovanni, vocês vão ter aulas de laboratório, e justamente o tema, isso foi até interessante, pode parecer até sabotagem minha, mas por causa desse desandar das aulas de laboratório, eu vou poder dar aula para vocês de circuitos de corrente alternada com potência e fator de potência hoje, que é bastante conveniente para a aula que vocês vão ter mais tarde, tá bom? Tem uma tarefa que eu vou colocar para vocês da parte de teoria, para vocês pesquisarem na casa de vocês, para vocês tirarem fotos de rótulos de equipamentos e eletrodomésticos que vocês têm em casa com relação aos parâmetros elétricos, para a gente poder entender o que a gente tem do nosso lado em termos de dispositivos eletrônicos e eletrotécnicos na nossa vida cotidiana, e justamente para a gente elucidar, né, o que é a capacidade, a corrente, a tensão, a energia que depois que é consumida no final do mês, que a gente paga a nossa conta, devida, né, a esses vários eletrodomésticos ao nosso redor. Então daqui a pouquinho eu dou mais detalhes sobre isso. Então vamos dar andamento à nossa aula de hoje, relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que a gente tinha sido deparado com... Opa, então tá um pouco baixo, né? Então lá vai, amplificando. Verifiquem se fica melhor. Bom dia, bom dia. Um pouco melhor, Daiane? O controle de áudio é meio logarítmico, então toda vez que eu altero, pode ser explosivo. Bom dia, Daiane. Ok. Então me deem feedback, pessoal, tá? Estou tirando um pouco de música agora do final, porque fortuitamente a música durante a aula, porque fortuitamente aqui na minha região voltou a ser calmo, sem ter reformas e tudo mais. Mas se por acaso tiver um barulho de fundo muito alto, eu volto a colocar a música junto da minha voz. Vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente nós nos deparamos com um conceito para vocês deve ser bastante diferenciado, né? Que é a questão de trabalharmos com números complexos novamente, usando a teoria dos fasores. Os fasores, eles permitem com que a gente pegue os nossos circuitos elétricos e analise eles, principalmente nos contextos de corrente alternada, né? Não através de equações diferenciais, porque sim, é verdade, se eu for utilizar a essência dos conceitos de circuitos elétricos, realmente aqueles sistemas de equações que antes a gente via, que eram só com grandezas reais e relações algébricas, que só envolviam resistências, quando a gente estava em corrente contínua, em corrente alternada, eu tenho que usar todos os parâmetros, todas as relações de tensão em corrente, que são dadas por equações que envolvem a tensão que está sendo aplicada num componente e a sua corrente em função de um parâmetro físico, como a resistência, tá bom? Tanto para os resistores, quanto para os indutores, quanto para os capacitores. Então, em corrente contínua, esses dois amigos aqui, eles não eram importantes para o nosso circuito, mas em corrente alternada o papel deles é fundamental, só que são equações diferenciais. E, como eu mostrei para vocês no final da aula passada, a gente,
até trabalha com essas equações diferenciais. Então, nossa vida como engenheiro eletricista, lá no departamento, é realmente resolver circuitos elétricos nas suas equações diferenciais, sim, mas não é uma forma prática. Para ter resultados rápidos e representativos dos fenômenos que estão acontecendo, a gente trabalha em regime permanente senoidal, como se o circuito já estivesse ligado há muito tempo, e os transitórios, né, as variações, elas já estão bastante bem constantes, né? Variações constantes é um paradoxo que eu estou falando, mas os fenômenos eletromagnéticos dos circuitos estão estabelecidos e isso permite com que a gente analise os circuitos de uma forma simplificada, que é a teoria dos fasores, tá bom? Então, o que acontece quando a gente usa a teoria dos fasores é as nossas grandezas, que antes eram equações do domínio do tempo, aqui em verde, tá bom? Elas passam a ser números complexos. Esses números complexos, eles têm as propriedades de qualquer número pertencente ao espaço dos complexos, e as grandezas que dominavam no tempo, que eram tensão e corrente, tornam-se esses fasores, tá bom? Tem uma coisa que eu vou ilustrar na aula de hoje, que é por que a gente coloca o valor, a amplitude do fasor, como o valor de pico da tensão, só que dividido por raiz de 2, tá bom? Mas é uma convenção que se usa para que a potência fique correta. Quando a gente usa essa teoria, a gente também transporta as relações que antes eram de tensão e corrente com equações diferenciais para novamente equações algébricas. Então, isto daqui se tornam relações entre grandezas complexas. Então, olha, meu fasor da corrente está aqui, meu fasor da tensão está aqui, e a relação entre tensão e corrente no resistor ainda aparece, tá bom? Dessa forma, um número complexo é igual a uma constante vezes um outro número complexo. Um número complexo é igual a uma constante, só que complexa, vezes um número complexo. Um número complexo é uma outra constante complexa vezes um número complexo. Então, a partir dessa teoria, a gente consegue trabalhar os nossos circuitos elétricos com uma facilidade tremenda, porque tudo, tá bom, se torna um sistema de equações algébricos, só que com parâmetros complexos. Então, eu os preparei na aula passada. É importante a gente ter a álgebra de complexos bastante na ponta da língua, se não na ponta da língua, pelo menos nas teclas da calculadora. Saiba utilizar sua calculadora. E uma coisa que eu vou começar a usar com frequência nas nossas aulas, talvez o professor Giovanni e o professor Milano também, programas de apoio. Tem um que eu gosto muito de usar, mas não é o único, tá bom? Que é o GNU Octave. Eu mostrei, acho que brevemente na aula passada para vocês. Ele permite com que a gente faça os cálculos com números complexos de uma forma totalmente simples, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar com vocês mais detalhes, lembrando daquele exercício que a gente fez no final da aula passada, tá bom? Bom, então, tem isso sendo dito, né? Essa resgate do que a gente fez na aula passada. Vamos passar aí para as próximos cenários, né? E o primeiro cenário que eu quero mostrar para vocês é uma implicação desse método utilizando fasores, que é o surgimento de impedâncias, que impedância é o nome, vamos dizer assim, mais generalista para tudo aquilo que é aplicado à corrente e que resulta numa certa tensão. Um momentinho só, pessoal. E, então, as impedâncias, né, elas são, então, esse nome generalista que a gente dá para as relações entre tensões e correntes. E também existe no mundo do Stranger Things, né, do mundo inverso, né, uma forma de alternativamente expressar as relações de tensões e correntes, que a gente chama também de admitância, e a relação que antes a gente já tinha até visto, né, quando a gente falou de resistências, era um é o contrário do outro. Então, essas são as nossas impedâncias, essas são as nossas admitâncias, e a relação entre elas vai ser uma relação de inversão, né? Isso aqui, lembrando,
agora para nós é um número complexo, isso aqui para nós agora é um número complexo. Tem parte real e imaginária ou módulo e fase. A gente pode escolher a forma de representar esses nossos números complexos. E mais um exercício rápido aqui, porque daqui a pouco a gente começa a desenvolver o vídeo a cores. Quando a gente tem resistores, a gente já tinha o conhecimento de circuitos de corrente contínua, a relação era tensão sobre corrente é igual a resistência. Então, a gente vai chamar a relação, de uma forma generalista, de uma impedância. Então, impedância num resistor é igual à sua própria resistência. Então, se isso aqui é um número complexo, ele é um número complexo que, nesse caso de um resistor simples, apenas tem parte real. Então, a admitância, por sua vez, é o contrário, né? A admitância é inverso da impedância, é 1 sobre R, no caso de um resistor. Ok. No indutor. O indutor, a relação de tensão e corrente, também chama de impedância, ela é uma relação constante, constante, professor, porque depende da indutância, que um circuito não muda, tá bom? Vou ser sincero, no mundo dos eletricistas, existem vários componentes eletrônicos e componentes eletrotécnicos cujos parâmetros mudam ao longo do tempo, mas não é o caso, em geral, dos dispositivos que a gente costuma usar em redes elétricas de baixa tensão, sei lá, como, por exemplo, a nossa geladeira, o nosso micro-ondas, eles até se comportam relativamente bem ao longo do tempo, para que a indutância pareça ser constante, tá bom? Mas na vida real ela varia sim. Mas uma coisa que é importante, olha, a impedância de um indutor, ela varia também em função da frequência, que essa é uma coisa que eu quero já começar a construir com vocês. No circuito de corrente alternada, a gente projeta ele para trabalhar numa frequência muito específica. No caso brasileiro, que é nosso sistema interligado nacional, ele é já convencionado no país há mais de 100 anos, com alguns padrões, né? Na verdade, alguns padrões foram criados uns 80 anos atrás. Tem até professores da Poli que foram determinantes da escolha, por exemplo, do padrão de 110, 127 e 220 nas cidades brasileiras, tá bom? Teve um professor que ajudou a escolher, o professor Ernesto João Roba, que é pai de um dos livros mais importantes de sistemas elétricos de potência do Brasil. E no sistema brasileiro, a nossa frequência ela é uma coisa kármica para nós, 60 Hz. A gente até brinca entre nós que, como circuitos alternados são fenômenos de ondulatória, né? Você tem uma excitação senoidal, aí depois você tem uma resposta de corrente senoidal, até que esses circuitos elétricos é como se estivesse estudando música, tá bom? Só que ela é bem monótona, porque afinal de contas nossa frequência ela não varia. A gente até tem algumas harmônicas, alguns timbres, tá bom? Que acontecem por causa de alguns outros fenômenos, mas é 60 Hz cravado, tá bom? E 60 Hz, a quantidade de oscilações da rede elétrica de corrente alternada que está agora na tomada perto de você na sua casa é tão perfeito que você poderia sincronizar um relógio, tá bom? Com base nos cruzamentos pelo zero da onda de tensão da rede. E é verdade, alguns rádios relógios que estão nas nossas cabeceiras, a gente usa muito celular, mas eles eram sincronizados pela rede elétrica. Sim, a rede não se atrasa. Se por acaso lá perder um pouco de ciclos por algum fenômeno, alguém tem que repor esses ciclos, tá bom? Papel disso é regulado por um organismo que atua sobre os vários geradores no Brasil inteiro para fazer todo mundo trabalhar de forma sincronizada e manter esse passo perfeito de 60 Hz. Isso no Brasil. Talvez em algum país da Europa, tá bom? Ou no Paraguai, que é um vizinho nosso aqui próximo, a frequência não seja 60 Hz, seja 50. Então, essa é uma coisa importante. Circuitos elétricos de corrente alternada são feitos para trabalhar com frequências constantes, e isso tem que ser mantido por até uma instituição, tá bom? Que mantém a regência, né? A sintonia, a sincronia desta frequência. Então, voltando para o nosso indutor, se a nossa frequência ela é constante e a nossa indutância não varia, esse número que eu acabei de pintar aqui com vocês, ele é um número complexo, sim, não tenha dúvida, e, sobretudo, constante. Ele não varia.
Ao não variar, então significa que esta impedância, a relação entre a tensão e corrente, elas ainda são constantes. Então, comecem a gravar isso, né? Mas no caso do indutor, ela é o nosso operador complexo J, que é o raiz de -1, tá bom? Multiplicado pelo ômega e multiplicado pelo L. Isso dá a impedância, tá bom? De um indutor. Só essa parte que está aqui, depois do J, nós chamamos isso especificamente de reatância. Vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas aqui está a expressão dela, e caso eu estivesse com interesse de calcular a admitância, basta a gente então fazer o inverso da impedância. A admitância de um indutor é 1 sobre J ômega L. A gente não gosta de deixar o J no denominador, então multiplica por J em cima e embaixo. Vai aparecer um J em cima, tá bom? Embaixo vai aparecer um ômega L. Embaixo ainda, quando eu multipliquei por J em cima e embaixo vai ter J vezes J, que dá -1, então aparece um sinal de menos aqui, tá bom? Então, essa é a admitância de um indutor. E no caso de um capacitor, né, a sua impedância, relação entre tensão e corrente, ela é dada por menos J 1 sobre ômega C, mais uma vez, esses termos aqui são constantes porque a capacitância não varia ao longo do tempo, a frequência é muito bem estabelecida e feita constante, então a relação da impedância num capacitor é dada por esse número complexo. Mais uma vez, se eu quero a admitância, basta inverter esse valor da impedância, então vai ficar como um trabalho que vocês vão ter, J ômega C. Então, vocês percebem, existe uma relação de dualidade bem interessante entre indutores e capacitores. Então, aqueles dois elementos que antes eram imprestáveis, ou desprezíveis, ou ignorados em circuito de corrente contínua, em corrente alternada são fundamentais. Eles aparecem e se complementam. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho essa brincadeira de impedâncias, porque afinal de contas eu nunca vou ter um único elemento sozinho. Vou ter resistores, vou ter indutores, vou ter capacitores associados dos mais diversos e das mais curiosas formas, tá bom? Para constituir circuitos elétricos dos mais complexos. Comecei aqui com um simplesinho. Peguei um resistor que tem uma impedância, só resistência. Peguei um indutor que também tem impedância, é um J ômega L, e vou somar os dois. E entre esses dois pontos que eu coloquei aqui, ó, entre este ponto e este ponto, esses dois nós elétricos, eu posso, será que pensar em um único componente equivalente que equivale aos dois? Vou chamar ele aqui de Z equivalente. Posso? Basta eu fazer a associação em série. Olha, se um está na frente do outro, eu somo as impedâncias dele, como eu fiz aqui. E vamos fazer isso uma vez na vida, para a gente ter alguma propriedade sobre essas contas. Então, Z equivalente desta associação de um resistor com um indutor em série é a impedância de um resistor, que é a sua própria resistência, mais a impedância de um indutor, que é J ômega L. E olha qual que interessante. Então, isto aqui é uma impedância. Tudo isso daqui a gente mede em ohms, tá bom? Então, a unidade de medida continua a mesma. Então, a resistência é em ohms, a reatância é dada em ohms, tá bom? E, perdão, isso aqui era um número real, isso era um número complexo puro, sem parte real. Quando eu junto os dois, eu tenho um número complexo completo, com parte real e parte imaginária. Simples assim. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais esse conceito de associação de bipolos quando a gente tem componentes dos mais diversos associados. Então, agora eu coloquei, de propósito, um indutor e um capacitor, só que agora eles estão em paralelo do ponto de vista desses dois nós elétricos aqui. E, de novo, minha tarefa vai ser, será que eu consigo encontrar um componente equivalente com impedância equivalente a essa associação? Então, eu estou querendo procurar esse ZQ. Percebem, pessoal, isso aqui vai ser muito comum. Nos circuitos elétricos, eu vou começar a desenhar os meus componentes, talvez não pela sua zigue-zague do resistor, pelo seu wonga-wonga aqui da espiral de um indutor, e nem pelas placas de um capacitor, eu vou poder
desenhar dessa forma, uma caixinha. Isso é muito comum na representação de circuitos elétricos. Como se aqui fosse um pequeno capeta, tá bom? Dentro dessa caixa há uma constituição de elementos que podem ser resistivos, podem ser reativos indutivos e, como a gente vai ver, podem ser reativos capacitivos também. Como proceder a essa conta dessa impedância equivalente vista por um circuito quando a gente tem a associação de um indutor e um capacitor. Então aqui eu vou escrever em preto, eu vou ter a impedância de um indutor em paralelo. Isso aqui é um símbolo que eu vou usar, não existe como operador matemático, tá bom? Mas é só para a gente tentar representar inicialmente a disposição em paralelo de um indutor com um capacitor. O que eu quero dizer com esse operador paralelo? Operador paralelo simplesmente é aquele dogma que eu já havia falado para vocês. Quando a gente tinha dois resistores e eu queria achar a resistência equivalente de um e do outro juntos, tá bom? Como se eles fossem apenas um único resistor equivalente, a gente sabia que isso era a soma dos inversos das suas resistências individuais. E é esse tipo de operação algébrica, né? Que isso então é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tudo isso elevado a menos 1, é o que eu chamei desse operador paralelo. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente essa soma desses inversos, invertida de novo, no caso do indutor e do capacitor. Então, isso aqui ficaria J ômega L em paralelo com menos J1 sobre ômega C. E, pessoal, isso aqui dá algum trabalho. Z e Q vai ser igual a J ômega L. Vamos até fazer já certinho. 1 sobre J ômega L. A minha caneta não está funcionando do jeito que eu queria. Deixa eu ver se uma coisinha. Ok. Depois vou ter que... A gente rebuta o computador e às vezes as coisas saem de controle. Vamos lá. 1 sobre J ômega L mais o inverso, no caso do capacitor, é J ômega C, certo? É o sinal de menos. Eu vou pegar tudo isso daqui e ainda vou ter que inverter de novo. E vai ficar uma lição para casa, para vocês fazerem, como que eu inverto esse cara aqui, tá bom? Vamos lá. E segue adiante. Se eu tiver, então, uma impedância já conhecida, como é o caso desse J ômega L mais J ômega C, os dois invertidos aqui, e ainda colocar um outro resistor em série com eles. Pessoal, o conceito de associação, ele persiste. Eu vou colocar esses elementos aqui agora em série, um depois do outro. Então, significa que se aquele circuito anterior ele é representado por esta impedância equivalente, quando eu coloco um resistor ainda em série com ela, eu vou ter uma nova impedância equivalente. A gente até costuma usar essa representação. Eu tenho um olhinho aqui, com seus cílios aqui. Eu estou observando o circuito. Entre esse terminal e esse terminal, eu vejo uma resistência, mas, na verdade não é resistência equivalente a nada, a gente chama de nome genérico, impedância equivalente, que é a associação desses dois caras. Nesse caso aqui, o Z equivalente linha, que eu coloquei aqui, tá bom? Visto entre esses dois terminais, é a resistência mais o Z equivalente que já existia. E aí, se vocês quiserem fazer essa conta mais tarde, isso aqui dá um número complexo bastante chatinho, mas que é viável de se obter, com parte real imaginária no numerador, com um denominador real, R mais 1 sobre J ômega L mais J ômega C, tudo isso a menos 1, neste caso, que eu mostrei para vocês, ok? Vamos lá, vamos seguir no nosso trabalho. Então, essa é a forma geral das nossas impedâncias. Qualquer que seja o nosso circuito, nós vamos ter números complexos que representam as relações de tensão e corrente e tem uma certa resistência e uma certa reatância. Esse é o nome que a gente dá para a parte real e a parte imaginária dos números complexos. Então, só uma coisa curiosa, eu tenho, por exemplo, uma impedância, um Z, que é igual a
2 mais J10, tá bom? Isso significa que a resistência do meu circuito é 2 ohms, que a nossa reatância nesse circuito ela é 10 ohms. E eu quero que vocês façam agora uma pergunta, um trabalho mental comigo. Se por acaso essa parte imaginária ela é positiva, ela é maior do que zero, o componente que foi responsável por ter esta impedância ou esta reatância, eu consigo saber se ele é um indutor ou um capacitor. Alguém conseguiria me dizer, neste caso, se o 10 aqui ele é devido a um indutor ou um capacitor? Vamos lá, tempo. Vou ver se o pessoal me responde no chat. Só sabendo o valor da parte imaginária de uma impedância, será que eu consigo descobrir qual é a natureza dessa impedância? Se ela é devida a um resistor ou devida a um capacitor? Tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. O que vocês acham? Vamos lá? Preciso de pessoas corajosas às 8h03 da manhã, tentando ajudar o professor. Eu esqueci, tive um lapso agora de memória. E eu preciso, então, de ajuda. O que vocês acham que é esse 10 aqui? Ele é devido a um resistor? Não. Os resistores, eles são responsáveis pelas partes reais de uma impedância. Agora, a parte imaginária, ela é devida a um indutor ou um capacitor. Então, vamos trabalhar. Essa parte imaginária da impedância, ela é ou J ômega L, quando a gente tem indutores, aparece uma parte imaginária que é positiva. E se quando eu tenho capacitores, aparece uma parte imaginária que ela é negativa. Então, pela natureza aqui, se é positivo ou negativo, eu consigo sim saber se é um indutor ou capacitor no circuito elétrico. Então, nesse caso aqui, pessoal, esse 10 é porque essa reatância ela é devida a um indutor. Então, só para chamar, esse cara, ele na verdade é um indutor disfarçado que está trabalhando em corrente alternada com uma certa frequência, com uma certa indutância, cujo valor, esse ômega vezes esse L, dá 10 ohms. Tudo bem? Essa é a coisa que está por trás, tá bom? Vamos lá, mais ainda. Se eu pegar essa impedância e eu quiser trabalhar na forma de admitância, olha, o professor já falou, é o inverso. Por favor, vocês só tomem cuidado que o inverso de uma impedância para chegar na admitância não é simplesmente inverter cada uma das suas partes, tá bom? Não me façam isso. A admitância de uma impedância é 1 sobre 2 mais 1 sobre J10. Não, matou alguém de desgosto. Por quê, professor? Porque é um número complexo que eu preciso inverter inteiro. A admitância, por definição, é 1 sobre a impedância, e nesse caso, desse exemplo que eu coloquei para vocês, é 1 sobre 2 mais J10. Essa é a admitância do meu circuito de verdade. Bom, a coisa importante é... Professor, dá para eu tirar o número complexo do denominador? Sim, é só multiplicar pelo complexo conjugado em cima e embaixo, que vai ficar 2 mais J10 vezes 2 menos J10. E com algum trabalho vocês vão ver, isso aqui vai ficar, nesse caso aqui, essa admitância com uma constante aqui, que é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, então aqui vai dar 4 mais 100, tá bom? Quadrado do 2 mais o quadrado do 10, vezes 2 menos J10. E agora sim que eu posso dizer, a parte real da admitância, ela até tem um nome, isso aqui não é tão importante para vocês, mas é bom a gente comentar. A parte real de uma admitância, então esse 2 que está aqui, multiplicado por essa parte aqui, a gente dá um nome de condutância, tá bom? Ou parte condutiva, tá bom? Então isso aqui a gente chama, entre nós íntimos, de condutância, tá bom? De um circuito elétrico. E essa parte que é a parte imaginária, né, o menos J10, também nesse caso tem que ser multiplicado por 1 sobre 4 mais 100,
a gente chama de parte susceptiva. Nossa, professor, começou os nomes curiosos, né? Ou susceptância. Então, susceptância tem a ver com o inverso da reatância, né? Que é esse cara que está aqui, ó, reatância. E aqui a gente chama isso aqui de resistência. Então, olha só. Por causa dessa aula de hoje, então a gente acabou descobrindo que no mundo não existe só resistência para opor a algum, oferecer algum empecilho à passagem da corrente elétrica quando aparece uma tensão elétrica em um determinado componente. Existe de forma generalista o que a gente chama de impedância, ou seu inverso, que a gente chama de admitância, ok? E tem parte real e imaginária, e por causa desses sinais da parte real e imaginária, a gente sabe se os nossos componentes são indutores, capacitores. Vou fazer uma pergunta para vocês meio capciosa. Em termos matemáticos, vocês acham que eu posso ter impedâncias com parte real negativa? Será que existe isso aqui menor do que zero? Vocês vão em breve ser engenheiros. E engenheiros, vocês sempre precisam lembrar que uma das respostas mais simples que a gente sempre tem que dar é depende. Sim, tudo depende. Então, quando alguma coisa for perguntada a você, você vai falar depende. Eu preciso ter mais informações. De fato, matematicamente eu posso ter resistência negativa. Agora, o que ela significa na verdade não é o inverso ou a violação de uma lei termodinâmica. O professor vai ter lei de Joule ao contrário, né? Então, boto tensão e ao invés de produzir calor, eu absorvo calor. Meu Deus, eu consegui ter um gerador termoelétrico. Pessoal, existe essa possibilidade, sim, até fisicamente, de gerar energia com calor diretamente, tá bom? Algumas sondas, por exemplo, como a NASA utiliza, que ela manda para o espaço sideral, às vezes baterias não são viáveis por causa de potência e durabilidade. O pessoal às vezes fazem baterias termonucleares, e elas geram calor, e diretamente do calor é possível produzir tensão e corrente elétrica, uma fonte. Do ponto de vista de um circuito elétrico, uma fonte que produz a sua tensão, e eu não estou falando só do gerador termonuclear, ela pode ser vista como se fosse um resistor. Tem a ver com aquelas convenções de gerador de receptor que uma vez eu falei para vocês. Se você usar a convenção de receptor numa fonte, você vai ver que às vezes a resistência dessa fonte ela vai aparecer negativa nas nossas equações. O professor está dificultando demais. Aguenta lá. Vamos usar isso quando necessário, na hora que for mais apropriado. Mas, só para lembrar vocês, são modelos matemáticos e a gente pode ter esses parâmetros variando das formas mais diversas. Tá bom. Então agora começa realmente de fato a nossa aula de hoje. Mas que diabos acontece com as potências elétricas no circuito de corrente alternada? Em corrente contínua, a gente já tinha visto. Basta pegar em qualquer componente, multiplicar a tensão pela corrente, que eu vou ter uma grandeza chamada potência, que ela é dada em watts, tá bom? E ela representa a quantidade de joules por segundo que o meu circuito emite. Nesse caso aqui, tudo vira calor na forma de energia, né, dissipada nesse resistor. Bom, legal. Isso é potência em corrente contínua. Mas em corrente alternada? Bom, o efeito imediato é a gente trabalhar com o que a gente chama de potência instantânea. Potência instantânea. Que é ainda o produto instantânea. Ainda é o produto entre tensão e corrente. Então, se a gente pegar o circuito de corrente contínua, não vamos usar fasores por enquanto, e eu multiplicar a tensão e a corrente no domínio do tempo, então se a tensão é uma, e por conta da carga, que pode ser uma caixinha lá com uma impedância qualquer, eu vou ter uma corrente resultante no meu circuito, a potência é a multiplicação das duas, e vira uma forma aqui bastante bem algébrica, vamos dizer assim, né? Mas está envolvendo um cosseno de um vezes o cosseno do outro, tem a fase da tensão, a fase da corrente envolvidas, e a gente pode desenvolver isso daqui. E a apostila, ela faz esse
desenvolvimento, só que utilizando como excitações, ao invés de cosseno, o seno, como eu disse para vocês, tanto faz. Bom, e eu vou, nessa aula de hoje, passar rapidamente por isso para mostrar os efeitos mesmo da potência num elemento de corrente alternada. Vamos lá, próximo. Então, desenvolvendo um pouco essa expressão aqui, tá bom? A gente chega, tá bom? Numa relação, dá um pouco de trabalho, tá bom? Fazer esses movimentos, mas eu diria para vocês um dia fazerem uma vez, tá bom? Para vocês entenderem fundamentalmente o que está acontecendo. Depois nós vamos usar, talvez, não é uma bitola, mas uma simplificação com fasores, tá bom? Que representa tudo isso de uma forma simplificada. A potência resultante de tudo isso, ela vai ter uma variação ao longo do tempo. Primeira coisa importante, tá bom? Só que uma parcela dessa potência não varia, que a gente chama isso daqui, ó, essa primeira parcela aqui, ó, ela vai depender da amplitude da tensão, da amplitude da corrente. Vai aparecer um divide por 2 aqui meio estranho, vezes um cosseno da diferença das fases entre tensão e corrente, tá bom? Que mais? Além dessa parcela que não depende do tempo, ó, não tem de T aqui em lugar nenhum, tá bom? Aparece uma outra parcela que essa sim varia com o tempo. Olha o argumento desse cosseno, ele tem um ômega e vezes T, e aqui aparece uma coisa importantíssima, o dobro da frequência. Dobro da frequência, tá bom? Eu tinha usado como excitações desse circuito uma frequência ômega, tá bom? Que é 2πf, para tensão, resultando numa corrente 2πf aqui também, um ômega. Botei ômega aqui, saiu ômega aqui. Botei uma frequência, saiu outra frequência. Isso em termos de tensão e corrente. Mas em termos de potência, quando eu calculo a potência que está envolvida nesta tensão e nesta corrente, o resultado é... Começou a bateção de estacas aqui perto da minha casa. Espero que não atrapalhem vocês. Mas o resultado é 2 vezes a frequência. 2 vezes a frequência. A potência elétrica oscila com o dobro da frequência da rede elétrica. Então, essa parcela que varia com o tempo, ela tem a mesma amplitude do anterior, tá bom? Varia com 2 vezes a frequência e ainda tem uma defasagem aqui, dada pela diferença de fase entre a tensão e a corrente. Pessoal, a gente, na prática, não utiliza a potência toda desta forma, porque se vocês forem ver, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho com outro programa paralelo, a média disso daqui ao longo do tempo, tá bom? O valor médio, tá bom? É zero. Porque isso aqui é um cosseno, tá bom? Que oscila em torno da origem. E, desculpa, a energia que está aqui é integral desta potência ao longo do tempo, o semiciclo positivo e negativo, a área deles somadas sempre vai dar zero. Então, se essa parcela da potência, ela efetivamente não aparece, porque é verdade, uma hora o meu circuito consome, no semiciclo seguinte, o meu circuito devolve para a rede, depois ele consome, depois ele gera, depois ele consome, depois ele gera. O balanço geral é zero dessa parte, a gente a despreza. E a gente faz uso apenas, tá bom, do termo constante. E esse termo constante, então, a gente chama de potência média. Tudo isso daqui é medido em watts, tá bom? Mas essa daqui é aquela que a gente usualmente chama de potência ativa. É aquela que gera trabalho mesmo. Ela é consumida pelo circuito, vira calor, vira trabalho, movimento nas indústrias, mas de fato o valor dela não vai ser nulo ao longo do tempo, tá bom? A não ser que o meu circuito esteja desligado. Então, esse tema a gente acaba desprezando. Então, vamos ver isso daqui na prática, ao vivo e a cores, uma vez na vida. Então, entendendo a potência em corrente alternada. Para isso, pessoal, eu vou fazer uma coisinha aqui. Deixa eu só sair do meu open board. Deixa eu voltar agora rapidinho, para ver se a minha caneta me ajuda a trabalhar um pouco melhor. E eu vou usar um programa que eu gosto bastante de usar, que talvez você já
fizeram alguma aula com ela, com esse programa no passado, talvez vai arrepiar vocês na época do ensino médio de vocês, professor de matemática, de trigonometria, de, vamos dizer assim, cálculo também, né, na nossa graduação na Poli, talvez tenha feito uso disso. GeoGebra. É um programa que, vamos lá, ele tem algumas peculiaridades, né, porque eu consigo fazer expressões com ele, matemática, né, para trabalhar um pouquinho as relações algébricas, né, de uma forma, às vezes, mais prática. Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar as coisas para vocês aqui. Font size, por exemplo, 18, para ficar bem visível tudo que eu vou fazer. E olha só, vou começar a escrever algumas coisas aqui. Ó. Eu tenho um VT, tá bom? Que vai ser igual a uma certa tensão. Eu vou colocar a magnitude unitária para facilitar a nossa vida. 2 vezes π vezes 60, no caso de uma onda de 60 Hz, tá bom? Opa, apareceu uma expressão aqui. Vamos acertar esse gráfico para essa expressão ficar um pouquinho melhor, né? Então, vem aqui, propriedades do meu objeto. Vamos pegar o fundo aqui da tela, vamos botar um valor mínimo de menos 0,01. Aqui vamos botar o valor máximo 0,1. Esse aqui é no X, isso. Aqui no Y vamos botar aqui menos 1,5. Menos 1,5 no gráfico e 1,5 aqui. Tararam. Como é que tá as coisas aqui, vamos fazer um maximizar para ver maior essa tela, vamos desatachar isso daqui para eu liberar o meu gráfico para trabalhar. Então eu tenho mais ou menos aqui, ó, 10 ciclos de uma onda de tensão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Programei para ficar dessa forma, tá bom? Essa é a tensão da rede elétrica, a gente já conhece ela, tá bom? Só que eu coloquei com amplitude 1, e por acaso eu liguei essa tensão a um circuito. Eu vou até aumentar aqui a fonte para ficar ainda mais visível para vocês. 20. Legal. Eu vou ligar esse circuito, tá bom? A um componente que resultou numa corrente e que coincidência absurda, ela também vai ter amplitude unitária, vai ser um cosseno, vai ter a mesma frequência, porque essa é uma propriedade importante dos nossos circuitos. Se aplica uma certa tensão numa frequência e a corrente vai ser resultante na mesma frequência. Mas vai haver uma defasagem. E essa defasagem, eu vou colocar uma defasagem de, por exemplo, π sobre 6. Muito bem. Apareceu uma outra onda na minha tela. Apareceu em vermelhinho aqui por baixo, vocês já podem ver. E há uma defasagem entre tensão e corrente. Tá bom? Essa defasagem, se a gente for ver com bastante detalhes, ela tem 30 graus. Vou dar um zoom maior aqui no meu gráfico. Vamos botar isso aqui, o máximo de 0,1. Vamos botar um pouquinho mais aí próximo, 0,05. Aqui a minha onda bonita de tensão alternada. E olha só, eu vou fazer aquilo que a gente teve preguiça de desenvolver trigonometricamente, a multiplicação da tensão pela corrente instantâneas para ver o que acontece com o sinal de potência. Olha só que legal. Esta é a potência nesse circuito estranho que, quando eu botei essa tensão, resultou nesta corrente. Olha o sinal de potência ao longo do tempo. Professor, por que você quer me mostrar o sinal de potência? Porque o sinal de potência ele é perceptível. Se fosse uma lâmpada, por exemplo, a gente realmente veria a luz piscar nesta frequência. Olha só, a lâmpada fica iridescente, o seu filamento. Depois esse filamento ele é desligado. Ele só não apaga por completo por causa de uma questão térmica, a inércia térmica, né? A capacidade calorífica lá do filamento de tungstênio é bastante elevada para ele não apagar por completo. Mas se vocês usarem instrumentos de medição, você consegue lá com um osciloscópio que desenha ondas das grandezas elétricas ao longo do tempo, ver que a luminosidade de uma lâmpada realmente varia, tá bom? As lâmpadas incandescentes. Se vocês tentarem ver essa, vamos dizer assim, flickerização, essa cintilação em lâmpadas LED ou lâmpadas de outras tecnologias, é capaz disso não acontecer, porque no caso de uma lâmpada LED,
ela não é, na verdade, alimentada em corrente alternada, ela é alimentada em corrente contínua. Professor, para tudo, o senhor está enganado. Eu fui aqui na loja na minha esquina, comprei uma lâmpada LED, espetei na minha tomada, no soquete aqui do meu abajur, e está ligado na corrente alternada. Então, tudo isso é uma farsa. Como que você está falando que LED só funciona em corrente contínua? Sim, LED só funciona em corrente contínua. O que você compra quando você obtém no mercado uma lâmpada LED para rosquear num abajur, numa rosca tradicional de lâmpadas tradicionais. Essa rosca que inventou foi o Thomas Edison, tá bom? Chama rosca Edison, E27 ou E32. É um conjunto que não é apenas a lâmpada. A lâmpada LED ela tem uma fonte de alimentação de corrente alternada para corrente contínua e que alimenta o LED que está contido dentro dela. Por isso que, inclusive, é uma lâmpada mais cara. Não é um pedaço de filamento que, submetido à tensão, fica iridescente e produz luz. É um pouco mais complicado do que isso, como vocês viram na experiência de lâmpadas de iluminação, acho que com a professora Milano. Então, olha só, essa primeira constatação, potência, ela cintila ao longo do tempo. Mas o que é importante para nós é que a potência tem um valor médio. E esse valor médio, eu vou escrever aqui, ó, P de T, vou chamar até de P médio de T, ele vai ser igual a 0,5, tá bom? Que é o valor de pico da tensão com o valor de pico da corrente, vezes o cosseno de π sobre 6. Na verdade, de menos π sobre 6. Π sobre 6. Então, eu desenhei aqui, ó, essa coisa vermelhinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa espelunca para, por exemplo, algo verde. Ótimo, muito bem. Vamos fazer isso aqui ficar um pouco mais grosso, inclusive, para a gente ter a expressão linda. Esta é a potência média que, por exemplo, um olho humano consegue ter ao olhar para uma lâmpada incandescente. Como eu não faço isso em casa, vocês podem talvez até queimar sua retina, tá bom? Se for uma lâmpada muito forte, não, nada que a gente deva fazer. Mas é verdade, a gente tem uma percepção média dessa oscilação que acontece com a potência ao longo do tempo, tá bom? Então, olha só, é essa que a gente mede. Porque a parcela alternada, que uma hora a rede tem, outra hora a rede tem devolvida, né? Uma hora a rede oferece, outra hora a rede tem devolvido essa parcela de energia, essa oscilação, a gente não vê o valor médio dela, tá bom? A gente precisa ter olhos muito poderosos para poder ter a percepção dessa cintilação com perfeição. Só um instrumento de medida consegue. Então, pessoal, é por causa desse fenômeno que quando eu tenho tensão alternada, tenho uma corrente alternada, tem uma defasagem entre os dois, e por causa disso eu vou ter potências. E olha, pessoal, essa potência varia com a defasagem. Olha só, vou pegar essa defasagem aqui da corrente, eu vou pegar aqui o GeoGebra, vou trocar isso aqui por um valor que eu vou chamar até de φ. Deixa eu colocar aqui, eu vou até colocar o φ grego. Vamos ver se eu encontro um φ aqui. Encontrei um φ. Tá? Vamos criar um slider para o φ, tá bom? Agora vai virar uma variável, variável é esquisito. Vai ser um parâmetro livre do meu sistema, vou poder ajustar ele. Olha só o que acontece quando eu vario a defasagem entre tensão e corrente. E olha só que interessante. Quando eu tenho um resistor, normalmente eu coloco uma tensão e obtenho uma corrente, as duas estão em fase. A corrente e a tensão até se superpõem aqui no gráfico. Notem a onda, vamos trocar esse verde escuro aqui, isso aqui é a tensão, esse vermelho é a corrente. Olha o que acontece quando eu tenho um resistor. As duas ondas ficam em fase. Na vida real, elas têm até amplitudes diferentes, porque não são unitárias como eu fiz. Aqui eu fiz unitária para elas aparecerem bonitas no mesmo gráfico. Mas olha o que acontece, então, quando eu tenho um resistor. A potência tem um valor médio, um valor máximo, um valor mínimo, mas ela de fato nunca fica negativa. Olha que coisa interessante. A potência instantânea, azulzinha, nunca fica negativa. Isso é uma coisa interessante. O resistor nunca gera energia. Na verdade, ele sempre consome, tá bom? Consome quase nada, zero, ou consome muito, com um valor médio, que é esse verdinho que está aqui. E olha só o que acontece quando eu tenho um indutor. O indutor, pessoal, ele atrasa a corrente. Deixa eu colocar, como eu coloquei menos φ, eu vou colocar 90 graus, π sobre 2, deve ser, vamos botar, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é π sobre 2, aproximadamente, tá bom? 1,5 radiano por segundo. Desculpa, 1,5 radianos de defasagem.
Então, olha só, o indutor ele vai ter uma corrente, tá bom? Que está defasada da tensão de 90 graus para trás. Ele está atrasado, tá bom? Olha só o que acontece com a potência média. Aliás, aqui a minha potência média não está variando com φ. Vamos fazer isso aqui variar corretamente com φ. Sai daqui e vamos lá. Aqui vai aparecer cosseno de φ. Olha só. A potência, vou até acertar aqui para ver se eu consigo fazer um indutor puro. O indutor puro, a potência nele é zero. Olha só. Eu não consigo botar o valor quebrado porque o meu slider não permite. Mas ó, a potência instantânea varia. Uma hora o indutor recebe energia, outra hora ele devolve para a rede, tá bom? Mas a potência média, que esse verdinho mais grosso que está aqui, é zero. A potência média no indutor sempre será zero. E um capacitor, professor? Pega isso daqui e bota o menos 1,5 radiano. Opa, acontece a mesma coisa? Sim. A tensão, a única coisa, ela está adiantada em relação à corrente, no caso de desculpa, a corrente está adiantada em relação à tensão, no caso de um capacitor. O valor médio da potência é zero, mas o valor do instantâneo, ele também é alternado. Uma hora o capacitor recebe energia, outra hora ele devolve. Mas eu quero que vocês fixem no tempo. Olhem o lóbulo aqui dessa tensão, dessa potência, tá bom? Aqui esse semiciclo é positivo. Olha o indutor, onde está o lóbulo positivo dele. Tá exatamente depois do lóbulo que estava acontecendo o capacitor. Então, uma coisa que é curiosa, quando você tem circuitos elétricos que você tem os dois componentes, o indutor e o capacitor, a influência deles de consumo de potência, elas se anulam. Enquanto um está puxando potência da rede, o outro está oferecendo. E se por acaso você fizer um indutor e um capacitor com um valor muito bem ajustado, eles oscilam entre eles, tá bom? E eles não precisam de energia para trabalhar. Então, idealmente, a gente poderia ter um circuito que a gente chama de circuito ressonante, que um capacitor entrega energia para o indutor depois devolve essa energia, e eles ficam fazendo essa ciranda até o fim dos tempos. Só que isso aí, idealmente. Na vida real, a gente não consegue porque, de fato, se eu tiver qualquer resistência entre os dois, essas energias que eles vão trocando vai ser dissipada, até que uma hora eles viram dois pedaços de metal um ligado no outro, sem nenhuma tensão entre eles e nenhuma corrente entre eles. Ok? Então é o seguinte, ó, aqui eu fiz um algebrismo para a gente brincar um pouco com esses conceitos de potência. Então eu vou pegar aqui um valor generalista aqui dessas expressões e eu vou levar isso para a minha apresentação para a gente deixar lá grudado. Cadê o meu open board? Meu open board decidiu não ainda abrir. Bom dia, open board. Vamos voltar para a aula. Tempo. Meu computador hoje decidiu me aprontar. Vocês não sabem qual que é o desespero de 7h20 da manhã, de repente está travando tudo. O único computador que eu tenho na casa, porque o outro, minha esposa também professora, está dando aula exatamente nesse momento. E dar aula no celular não é uma opção. Bom dia, computador. Eu preciso do meu programinha da minha lousa. Você poderia me ajudar? Eu poderia colocar o meu slide de problemas técnicos mais uma vez, mas nós vamos ter que apelar aqui para a ignorância. Open Board, olha aqui, você está rodando. Tchau, tchau e tchau. Muito bem. Adeus, Open Board. Você não está mais entre o mundo dos programas vivos e agora vamos trazer você à vida mais uma vez. Não me decepcione. Tadã, tadã. Esse é o efeito do ao vivo e a cores. Muitas emoções. 8h31, eu tenho meia hora de aula e a meia hora mais importante da aula. Vamos lá, computador. Confio em você.
Então, vamos fazer umas outras coisas radicais. Vamos ver se tem alguém que está rodando aqui ou ali. Adeus aqui. Que bom, virou aula de tecnologia da informação. Como administrar as suas coisas que você está trabalhando tanto aqui, meu colega. Eu não vou rebotar meu computador de novo. Vamos lá? Então vamos improvisar. Improviso, às vezes as coisas dão certo. Então, pessoal, eu vou pegar um outro fórum para a gente poder discutir. Bastante humilde. Alguém já conheceu o Paintbrush na vida? Pois é. É uma vergonha. E, então, turma, olha só. Deixa eu ver se eu tenho visibilidade. Legal, dá para viver assim. Sai daqui. O que eu estava falando para vocês, então, era sobre a bendita da potência, que ela tem aquela parcela fixa e uma parcela variável. Então, trabalhar com potência instantânea é inviável. Não, a gente não trabalha com isso. Isso é muito estranho, tá bom? O que a gente, então, faz é trabalhar com, talvez, o valor médio dessa potência. Então, aqui tem uma multitude de coisas. A gente trabalha com o valor médio dessa potência, tá bom? Que sempre vai ser proporcional ao valor máximo da tensão com o valor máximo da corrente, divide por 2, vezes o cosseno da defasagem entre a tensão menos a corrente. Aqui vamos começar a botar nomes aos bois. A essa defasagem, a gente dá o nome, tá bom? De, nessa forma como eu desenhei, de menos φ, tá bom? Φ é o quanto da corrente está adiantado em relação à tensão, e nas nossas formas a gente costuma sempre usar o valor negativo dela, tá bom? Chama isso de ângulo de potência, o φ, tá bom? Φ é o tal do ângulo de potência. Então, a forma que a gente costuma utilizar nas nossas equações em geral, ela tem este formato, tá bom? Sobre 2 cosseno, tá bom? De vamos colocar isso de um outro jeito, só para não ficar atrapalhado para vocês. Eu vou admitir, vamos lá, fazer diferente. Vou colocar sem o sinal de menos para ficar igual a apostila de vocês. Aqui vai ficar cosseno de φ positivo mesmo. Desculpa. Cosseno de φ positivo. Bom, cosseno de φ. Então, a minha tensão, eu vou admitir ela como valor máximo cosseno de 2πf, que é o tal do ômega, vezes tempo, e vou colocar a fase da tensão, o θ da tensão como zero. A corrente vai ser um valor máximo cosseno de 2πf vezes t menos φ, tá bom? Eu coloquei aqui o bendito da fase da corrente atrasada de φ. Então, na nossa definição, o φ ele aparece desse jeito, tá bom? E o valor médio da potência, então, dado por o valor máximo cosseno deste φ. Professor, então vamos começar a voltar para o mundo dos vivos. Você tinha falado que tensão a gente não representa desse jeito. A gente usa um tal de um fasor. V maiúsculo com uma bolinha em cima, que representa a magnitude do fasor, só que a gente ainda divide por raiz de 2, tá bom? A gente pega o valor de pico e divide por raiz de 2, esse aqui é chamado valor eficaz de uma tensão. Valor eficaz. E usamos aqui a fase. Nesse caso da tensão, a fase é zero. E no caso da corrente, também, de novo, nós não usamos a expressão domínio do tempo, usamos o fasor da corrente. Vai ser valor máximo sobre raiz de 2. E aqui a defasagem, tá bom? Nesse caso aqui, menos φ, tá bom? E, Peline, se eu represento então as coisas com esses fasores, como é que eu represento potência?
nós vamos definir uma nova quantidade. Nós chamamos isso de potência complexa. É um número complexo, tá bom? Potência complexa. Essa potência complexa, ela é o produto de tensão vezes corrente. Opa, professor, isso está muito familiar com corrente contínua. Eu multiplicava um V, multiplicava um I. Por favor, você só tome muito cuidado. Por definição, tá bom? Eu posso até deduzir a razão algébrica de por que a gente faz isso. A corrente, a gente sempre vai usar o valor dela complexo conjugado. Jamais esquecerão. Potência complexa em circuitos de corrente alternada é um produto do fasor da tensão pelo fasor da corrente complexo conjugado. Ok? Muito bem. Professor, por que então a gente faz esse produto complexo? Isso aqui vai dar um número complexo. Esse número complexo, pessoal, a gente costuma representar ele de uma forma polar. Então a gente chama de módulo do S. E aqui um bendito, uma relação entre o V e o I. A gente chama isso aqui então de ângulo de potência, que aparece o φ, tá bom? Ó, percebe, pessoal? Se o I ele é menos φ de fase, quando eu faço complexo conjugado, ele aparece com φ positivo, tá bom? Então, esse número complexo S, ele tem módulo e fase, ou eu posso representar como parte real mais uma parte imaginária. Esse P que está aqui, ó, é justamente aquele que nós chamamos de potência média ou potência ativa. É aquela que a gente paga a conta no final do mês. E esse Q aqui, olha, apesar de a gente ter desprezado aquela parcela de potência que fica alternando ao longo do tempo, cujo valor médio é zero, é uma forma da gente representar essas quantidades ainda, para a gente não esquecer que elas existem, porque eu vou mostrar para vocês um fenômeno importante. Apesar de a gente ter energia média zero, ela circula pela rede. Ela circula e usa os condutores da rede para transitar. Essa aqui é chamada potência reativa. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês onde a gente está nesse exato momento. Nós estamos trabalhando com um conceito novo, que é todo o sistema de corrente alternada. Deixa eu salvar isso aqui. Página 1. Todo sistema de corrente alternada, então ele sempre vai ter essas questões interessantes. Eu tenho um circuito, eu não sei o que tem aqui dentro, mas quando eu submeto isso a uma certa fonte de tensão, tá bom? Então, aqui eu tenho uma certa tensão V, aqui aparece uma certa corrente I, e aqui eu tenho uma certa impedância Z, tá bom? Eu posso estudar as potências nesse circuito, e aí a única coisa, eu não estudo mais a potência apenas como um número simples, real. Eu tenho que calcular a chamada potência complexa, que é essa multiplicação desses fasores. Sempre devo me lembrar que a corrente tem que ser complexa conjugada, e o meu resultado vai ser um número complexo, um P mais um JQ. Isso daqui é a energia, de fato, que produz trabalho. E essa aqui, uma energia. Ambos são potências, tá? Então, vamos lá. Potência é energia por tempo, tá bom? Então, ambas são potências. Mas essa daqui, eu não vou nem chamar de energia. Vou chamar, representa uma potência que oscila na rede. E todo circuito de corrente alternada tem esse comportamento. Você liga ele na rede e, caso ele tenha indutores e capacitores, a potência que fica no equipamento nunca é um valor perfeitamente constante. Ele fica chacoalhando. Uma hora a rede entrega, outra hora a rede devolve, recebe de volta. O equipamento fica trocando energia, tá bom?
o valor médio, tá bom? É esse trabalho aqui, ó. É o quantos watts a gente tem que pagar lá no final do mês. Mas o valor instantâneo fica oscilando. Então, essa potência reativa está representando isso para nós, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso caso da aula passada. Eu vou tentar lembrar quais eram os números que eu tinha usado. Eu tinha mostrado para vocês o caso de uma geladeira. Geladeira. Eu tenho um circuito elétrico que ele é alimentado com uma certa tensão. O valor eficaz dessa tensão pode ser 110, pode ser 220, pode ser 127, pode ser 115, depende um pouco da região do Brasil que você está, onde você está instalado, você como consumidor, tá bom? Falei para vocês que o professor Napoli teve papel nessa padronização, né? É que muito antes de se estabelecer esses padrões, pessoal, tinha gente que era alimentada com 80 volts, com 67, com 130 e poucos, tá bom? Parece que não há um padrão, mas na verdade ele é bastante bem estabelecido. Qualquer coisa que foi projetada para trabalhar com 110 funciona em 115, em 127 sem muito problema. Mas esses são os padrões que a gente encontra no mercado, né? 110 é um deles. Vou até colocar aqui como trivia para vocês. Os padrões são 110, 115, 127, tá bom? Depende, então, do lugar onde você está instalado. E 220 e 230 volts, tá bom? Esses são os 5 padrões que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, tá bom? Em corrente alternada. Então, nesse caso aqui da nossa geladeira, estava ligada em 110, e ela tinha aqui, deixa eu resgatar aqui na apresentação passada, deixa eu lá, mudou da disciplina, então você me ajude, eu tenho aqui os rabiscos do professor Pellini, da aula passada, não tenho do Openboard para isso. Poxa, Openboard, você me deixou na mão hoje, hein? Depois de 15 aulas online, acho que muito mais do que isso, acho que já dei umas 30 aulas online neste semestre. E é a primeira vez que ele decide não aparecer. Vou ter que rebutar meu micro, provavelmente, porque alguma coisa não deu certo com ele. Vamos ver aqui. Encontrei a minha geladeira. Vamos lá, só para vocês lembrarem, ó, esse aqui é o caso que a gente tinha dado na aula passada. Era uma onda de 110, vezes raiz de 2, que é o valor de pico, né? Mas a gente sempre representa ela pelo valor eficaz, que é o 110 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2, ou seja, 110. Aliás, eu não expliquei isso, preciso falar para vocês rapidinho a respeito. Por que de fato a gente usa o valor eficaz? Mas a minha geladeira tinha 10 ohms com 50 ohms. Então vamos lá, vamos resgatar um pouco desses valores que estavam aqui. Eu vou botar aqui do lado e vou transportar para cá a parte que é relevante. Então aqui eu tenho uma resistência e uma indutância em série. Isso aqui tinha 10 ohms. Isso aqui tinha 50 milihenries, tá bom? E aí, quando a gente transportava isso daqui para o mundo dos fasores, eu queria saber qual que é a corrente que circula pelo meu circuito, primeiro. Então, a tensão, ela é 110, fase zero. A fase é eu que escolho como referência, tá? Eu admito como zero porque eu posso, mas poderia ser qualquer fase, a corrente ela vai sempre estar defasada da tensão da mesma quantidade, que é dada pela impedância desse circuito. Aí tinha calculado aqui a impedância, deixa eu ver, a impedância toda, o Z desse circuito era 10 ohms, mais J vezes o ômega vezes o L, que é o 50 vezes 10 a menos 3. Esse ômega aqui é uma informação que alguém tem que fornecer sempre no nosso circuito, qual que é a frequência da rede. Nesse caso, era 2π vezes 60. Esse número dá 377, algumas coisas aqui radianos por segundo. Então, deixa eu pegar aqui e ver se o chat está ao vivo e a cores. Se vocês quiserem colocar perguntas. Então, vamos lá. Esse cara aqui... Legal. Vamos lá. Desculpem a nossa falha mais uma vez. Então, o Z
era este fulano, o valor desse Z para mim estava dando 10 mais J 18,85. Bom, isso aqui é a impedância do meu circuito. E aí, se eu quiser saber a corrente, eu pegava 110 e dividia por esse número complexo. Então, isso eu tinha feito, acho que de forma muito rápida no finalzinho da aula. A gente pode usar um programa como o GNU Octave para esse papel. Então, vou trazer para cá. Ó. Vamos fazer uma conta de números complexos, tá bom? Usando... Pode ser usado também o MATLAB, tá? O GNU Octave, pessoal, eu vou deixar as informações aqui para vocês, tá bom? Então, está gravado aí no nosso vídeo, mas o GNU Octave, ele é uma espécie de MATLAB gratuito, mas não se frustrem, ele não tem tudo que o MATLAB tem. Mas ele funciona bastante bem para vários dos nossos propósitos. Então, olha só, a minha tensão é 110. É um número complexo com fase zero. Então, eu até poderia aqui colocar vezes um cosseno de zero, vou até colocar entre parênteses aqui, mais J, cuidado, ele não usa J como operador de números complexos, o Octave, ele usa o I, tradicional da matemática, né? Raiz de menos 1, vezes o seno, em inglês, né? Seno de zero. Então, isso aqui dá um número real, 110, tá bom? Mas a impedância nossa, ela é... eu até vou botar Z maiúsculo. Desculpa, V maiúsculo. V maiúsculo. CLC, limpa a tela. Muito bem, essa é a minha tensão. A minha impedância é um número complexo que tem 10 mais I vezes 18,85. Está aqui meu número complexo. E eu quero saber a corrente. Corrente, ela é tensão dividido por impedância. Tcharam! Isso está dando para nós uma corrente de 2,41 menos J 4,55. Então é 2,41 menos J 4,55. Essa é a corrente. Eu tenho parte real e imaginária. Ah, mas eu não gosto de representar a corrente desse jeito. Eu prefiro módulo e fase. Então a gente coloca aí valor absoluto do I, que é o módulo dessa corrente. Então, a nossa geladeira está com 5,16 de módulo e a fase. A gente vem aqui e pergunta para o bendito do... na verdade, não é angle que a gente usa, a gente chama de argumento. Para o Octave, qual que é o argumento desse número complexo? Menos 1,083, lembrando que isso aqui, sempre esses programas trabalham em radianos, a não ser que você diga o contrário. Então, eu vou fazer esse argumento vezes 180, vou dividir por π, menos 62,05. Menos 62,05. Então, legal. Essa é a minha corrente. A minha geladeira, se eu for medir com um equipamento de medida de corrente, o equipamento nunca mede a fase para nós, ou a parte real, ou a parte imaginária. Ele mede sempre o módulo. Então, o amperímetro, tá bom? Existem vários, o professor Giovanni deve começar a mostrar para vocês isso nas nossas aulas de laboratório virtuais. Ele mede a amplitude dessa corrente, 5,16. Então, ligado na minha rede elétrica, a minha geladeira ela está puxando de corrente 5,16 amperes de módulo, tá bom? Mas a coisa importante é, corrente significa alguma coisa sozinha? Não. Na verdade, o que significa para nós é a potência. E potência em circuito de corrente alternado não é apenas P, é a quantidade nova que eu chamei de S, V vezes o I complexo conjugado. Então, olha só o que eu vou ter que fazer agora. Vamos calcular essa potência. File, save, página 2. Deixa eu copiar algumas coisas aqui para levar comigo. Vem cá vocês aqui. Ctrl C, File New, Ctrl V aqui. Vamos limpar esse terreno rapidinho. Vem cá. Isso aqui, tchau. Isso aqui tudo, tchau. Isso aqui tudo, tchau. Este cara todo aqui no meio eu posso até jogar fora, não vou precisar dele também. A corrente
corrente é bom eu ter ela aqui desse jeito, vem para cá você. A corrente, o fasor dela também é importante, vem para cá você. E agora eu estou interessado, então, estudar a potência no meu circuito, tá bom? Potência no meu circuito. Um número complexo. A vida estava tão boa com coisas reais, o professor adora a complexidade, né? Mas é importante, ela representa os fenômenos bastante bem. Vamos fazer essa multiplicação. O fasor da tensão vezes o fasor da corrente, que é o 5,16 fase menos 62,05. Sempre lembrando, a corrente, eu tenho que usar complexo conjugado. Isso aqui vai dar, vamos fazer a conta no Octave, tá bom? V vezes I, e desculpa, não é o I sozinho, é o conjugado do I, então é conge de I. Caramba, olha só que interessante. O produto desses dois números complexos, ele está dando para mim, deixa eu até mostrar para vocês isso por partes, né? O complexo conjugado da corrente, ele é o mesmo módulo, mas com a fase positiva, 62,05. Tá bom? E quando eu termino de fazer essas contas, eu obtenho esse número complexo com essa parte real, 265,75, 265,75, mais a parte imaginária, 500,93. 93. Pessoal, essa é a coisa mais importante. Isto é a potência ativa. É isso que nós medimos em watts e aquela pela qual nós pagamos nossa conta de luz. E isso daqui, Pellini, a tal da potência reativa. O que sobra da minha potência, tá bom? Que é a energia sendo trocada na rede, tá bom? A gente mede essa potência com uma unidade diferente, pessoal. Nós chamamos essa unidade de potência reativa de volt ampere reativo, tá bom? Volt ampere reativo. Tá bom? Essa aqui é tradicional watts. E se a gente representar esse número complexo pelo módulo de fase, tá bom? Então, eu vou voltar para o que teve aqui e vou falar, eu quero o módulo dessa minha última resposta aí que eu tive. Eu posso representar essa potência por esse número complexo que é 567,1 fase. Agora vamos lá. A fase é o argumento. Deixa eu recuperar a minha informação aqui. Del. V. Eu quero o argumento desse número complexo do V vezes o complexo conjugado do I. E eu quero esse argumento vezes 180 graus e eu vou dividir ele por π também. Opa, 62,0. Que coisa curiosa. É o mesmo lá de cima? Sim. Se por acaso a nossa tensão for fase zero, tá bom? E a corrente menos 62, depois de complexo conjugado fica 62 positivo, ela aparece aqui para nós, tá bom? Agora, por que eu fiz essa representação de propósito? Esta potência, ela também pode ser medida, tá bom? Ela é medida até com facilidade pelo produto do módulo da tensão vezes o produto do módulo da corrente. E essa aqui é o que a gente chama de potência aparente, tá bom? E a gente mede essa potência aparente numa unidade que a gente chama de VA. Então, olha só, professor, hoje foi uma overdose de coisas diferentes. Essa potência, chamamos de potência complexa. Ela acontece em todos os fenômenos em corrente alternada. A parte real dessa potência complexa é aquela que a gente paga a conta no final do mês, a potência ativa. A parte imaginária é uma coisa lá que existe porque os componentes em corrente alternada trocam energia pela rede. Essa troca de energia, o valor médio é zero, mas ela existe, é uma troca. Fica lá constantemente, 60 ciclos por segundo, na verdade é o dobro da frequência, 120 ciclos por segundo, indo e voltando. E o valor do módulo dessa potência, tá bom? A gente também mede ela, né? A gente chama de potência aparente. E essa aqui, essa fase, tá bom? Que apareceu aqui, é o tal do ângulo de potência. Ângulo de potência. E isso, pessoal, tem um relacionamento que pode ser descrito num plano cartesiano. Então, eu vou pegar aqui um plano cartesiano, bem simples.
Peraí. Legal, obrigado, Paintbrush. Posso botar um ciclo trigonométrico aqui? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com alguma competência. Por favor, vamos ver se eu consigo colocar. Ok. Um ciclo trigonométrico. E olha só, o que eu quero mostrar é, aqui nesse eixo, nós vamos colocar as partes reais dos nossos números complexos. Nesse eixo eu vou colocar as partes imaginárias e eu vou tentar representar o meu S complexo aqui dentro. Ele tem parte real 265, alguma coisa por aqui, tá bom? A parte imaginária, tá bom? Ela é muito maior, ela é 500, é quase o dobro da anterior. Então, ó, esse lugar aqui, ó, eu vou colocar aqui uma bolinha, mas a melhor forma de representar esse número complexo realmente é uma seta. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Tará, tará, tará. Este é o S do meu circuito. Aqui está o φ, ou o ângulo de potência, tá bom? Aqui é a tal da potência ativa e aqui nessa ordenada a potência reativa, tá bom? E aparecem em relações interessantes. O módulo desse S, ele é a raiz quadrada do P quadrado mais o Q quadrado. O P, a gente pode falar que ele é o módulo do S vezes o cosseno do fator do ângulo de potência, tá bom? O Q, eu posso falar que ele é o módulo do S vezes o seno desse ângulo de potência, entre outras relações aí, por causa dessa conveniência trigonométrica, tá bom? Então, vamos juntar tudo isso nesses últimos minutos da aula para a gente compreender o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá bom? E o que vocês vão fazer no laboratório de hoje à tarde. Hoje à tarde, vocês vão trabalhar com circuitos de corrente alternada justamente para avaliar esses fenômenos aí do tal do fator de potência, tá bom? Falei de ângulo de potência, o que é fator de potência? Fator de potência é o nome que a gente dá para essa quantidade que está aqui, ó. Esse cosseno do φ, tá bom? A gente chama isso de fator de potência. Então vamos lá. Deixa eu fazer mais uma folha. Salva. Página 3. Pioneer. Vamos resgatar essas coisas agora. Então, o meu S, ele é um P mais um J aqui. Ele é um módulo de S com um φ. Aqui eu sei que o módulo do meu S é um raiz de P quadrado mais Q quadrado. Eu sei que o meu P é o módulo daquele meu fasor, aqui vezes o cosseno φ. E eu sei que o meu Q é o módulo desse S vezes o seno desse φ. E esse cosseno φ, então a gente chama um número que é o tal do fator de potência. E vamos estudar 3 coisas importantes nesses últimos 10 minutinhos da nossa aula. Quando eu tenho um circuito que é só resistivo, tá bom? Um circuito que só tem uma resistência, ou seja, a impedância do meu circuito é só a resistência, tá bom? Significa que, dado uma certa tensão, tá bom? A corrente que vai aparecer no meu circuito vai ser essa tensão dividido pela resistência apenas, tá bom? E se eu for calcular a potência complexa, vai ser o próprio V vezes o I complexo conjugado. Isso aqui vai ser o próprio V vezes o V sobre R. Aqui, isso aqui é complexo conjugado. Complexo conjugado de um número real é o próprio número real, mas V vezes o V complexo conjugado, isso aqui é a mesma coisa que módulo do V ao quadrado dividido por R, tá bom? Então, é o próprio fasor que estava lá ao quadrado sobre a resistência. E isso aqui é um mantra. As pessoas já tinham visto que circuitos elétricos, por exemplo, corrente contínua, que a potência ela é V quadrado dividido por R. Em corrente alternada, é o módulo de um fasor ao quadrado, tá bom? Dividido pela resistência. Tá? Muito bem, mas isso é para um resistor puro. Eu posso ter... e nesse caso aqui, o que a gente diz é... eu tenho uma
parte de potência ativa, que é módulo de V ao quadrado sobre R, e eu não tenho potência reativa. A potência reativa é zero. Percebe? Qualquer que seja o V aqui, vamos supor que eu tenha um exemplo aqui. Ó. Eu coloco no meu resistor uma tensão que é 10 volts, mas com fase 30 graus. Tá bom? Na hora que eu faço essas contas todas, tá bom? Então vamos lá. O bendito do S vai ser igual a 10 fase 30 vezes 10 fase 30 sobre uma certa resistência. Tudo isso daqui tem que ser complexo conjugado. Então, esse 30 que está positivo, ele vai se tornar 30 negativo. Quando eu multiplicar os números complexos, já que eles estão em forma polar, é a multiplicação dos módulos e a soma dos argumentos. 30 menos 30, cuidado, esse 30 positivo ficou negativo por causa do complexo conjugado. Tudo isso dividido pela resistência. Então, olha só, apesar de o meu número complexo ter parte real e imaginária, a potência complexa num resistor, ela é fase zero. Ou seja, ela é apenas um número real. Ela não tem parte imaginária, ela só tem parte real. Então, isso é muito correto. Um resistor, ele não tem potência reativa. E o fator de potência, que é a relação, é o cosseno φ, que é o módulo do S dividido pelo P. Opa, ao contrário. É o P dividido pelo módulo do S. Isso aqui vai ser igual a 100 sobre R. O módulo do S é o próprio 100 sobre R. O fator de potência a gente chama de unitário. Ele é 1, tá bom? Muito bem. Então, Pelini, o que acontece quando eu tenho alguma coisa diferente? Vamos ver o nosso circuito da nossa geladeira, tá legal? A nossa geladeira que a gente estava vendo, file, peraí, salvo, sim, isso aqui vai ser minha página 4. A minha geladeira, ela vai ter, ela estava lá com uma certa, a tensão era 110, fase 0, a corrente, ela era 5, eu estou com os dados aqui do meu lado, 5,16, fase menos 62,05. A minha potência complexa, ela tinha dado, agora sim eu vou precisar de ajuda. Cadê meu Octave? Octave. 567,06, fase 62,05. Isso aqui está dando para nós uma potência ativa de, cadê ela? 265,75, 265,75, uma potência reativa de 500,93 e um módulo de 567, que já está aqui. Então, o fator de potência, ele é o P sobre o módulo do S, é o tal do 265,75 sobre esse módulo que é 567,06, ou, tá bom, já que eu já tenho aqui, é o tal do cosseno do 62,05, esse aqui é o ângulo de potência, então cosseno φ é o cosseno desse ângulo mesmo, então isso aqui deveria dar. Então é a parte real, cosseno desse cara aqui, 0,712. 0,712. Então, olha só, a minha geladeira, ela tem um fator de potência menor do que 0,712. Agora, o que isso significa, professor? Significa o seguinte, se eu tenho um circuito elétrico que alimenta a geladeira, então, ó, a geladeira eu já sei que é uma resistência com uma indutância em série, tá bom? Mas esse circuito, vamos imaginar que ele é alimentado por um pedaço de fio que não é tão desprezível assim em termos de resistência e em termos de reatância. É uma coisa interessante. Um pedaço de fio, a gente pode pensar que ele apenas tem resistência, né? Mas na vida real, esse pedaço de fio, ele é tão longo, tão longo, tão longo, e o circuito elétrico ele vai e volta, que, pessoal, isso remete a uma coisa que eu tinha mostrado para vocês há um tempo atrás,
um elemento que a gente usa em circuitos elétricos, uma espira, tá bom? Um pedaço de fio enrolado. O indutor é um monte de espiras enroladas em um pequeno espaço. Agora, um pedaço de fio que está alimentando a minha geladeira, vamos supor que isso aqui tenha 50 metros de extensão, tá bom? Entre a energia chegar na nossa casa, no nosso ponto de entrega, para o nosso relógio, e ela ser usada na tomada do eletrodoméstico, eu tenho 50 metros de distância. Eu vou ter um fio de 50 metros indo à geladeira e um fio de 50 metros voltando. Apesar de ser só uma única espira, tá bom? E essa resistência não é desprezível. E o mais curioso, aqui tem indutância nesse circuito, tá bom? Então, ó, eu estou mostrando para vocês é que esses circuitos aqui, eles têm uma impedância na própria linha. Aqui estava a impedância da geladeira, tá bom? Eu já tinha calculado ela, para quando a fonte estava aqui na cara, e agora eu estou dificultando a nossa vida, colocando a fonte distante, separada por uma impedância da linha de transmissão ou do circuito elétrico que alimenta. Peline, por que você está falando tudo isso? Vocês lembram que eu falei para vocês? A gente paga a energia, né, que realmente realiza trabalho. No caso da geladeira, uma máquina térmica que é responsável por refrigerar o conteúdo lá dos nossos alimentos, né? Tudo bem. Então aqui existe uma certa potência ativa, tá bom? Média. Pessoal, a potência ativa vem lá da fonte. Então quer dizer que a potência ativa, quando ela passa por esses circuitos aqui, ela produz calor. Aqui principalmente efeito Joule. Efeito Joule nos condutores. Vocês já viram lá em condutores de dispositivos de proteção, eles esquentam. É energia perdida, jogada fora. Ah, professor, eu moro num país frio e só aquece a minha casa. Desculpa, aquece de uma forma insuficiente e não controlada, tá bom? A gente, inclusive, projeta os nossos circuitos para que esse aquecimento seja tão pífio que não ofereça perigo aos condutores, eles possam viver a vida útil deles inteira sem ter danos, tá bom? Mas, pessoal, não tem só potência ativa na nossa geladeira, ela também tem potência reativa, justamente por causa desse fator de potência diferente de 1. E o que isso tem de problema, professor? A energia vai e volta, vai e volta, vai e volta, o valor médio dessa energia é zero? O valor médio é zero, mas toda vez que a potência vai e toda vez que a potência volta, ela está criando nos condutores aqui do caminho, aqui na linha de transmissão, tá bom? Perdas. A perda que aparece aqui é por causa do P, tá bom? E também por causa do Q. E a coisa mais imbecil é o Q, que vai e volta, vai e volta, vai e volta pela rede, produz perda na ida, produz perda na volta. Olha só que interessante. Todo circuito de corrente alternada, quando ele tem um fator de potência que é muito baixo, tá bom? Ou seja, ele é menor do que 1, tá bom? Significa que eu começo a ter potência reativa no meu sistema. E a potência reativa pode ser um efeito colateral dos circuitos elétricos em corrente alternada. Se ela é transportada pelos fios, ela produz perdas nos fios, ela produz perdas ômicas, ela produz calor de forma desnecessária. Por que desnecessária? Não executa trabalho e eu estou tendo que jogar fora energia por causa dela. E aí vem um conceito que vocês vão ver hoje na aula à tarde. A gente costuma colocar junto das cargas reativas, e a geladeira é uma delas, porque ela tem um indutor, às vezes um equipamento aqui na entrada do nosso sistema. Isso a gente não faz com geladeiras porque de fato não faz sentido econômico, tá bom? A geladeira não tem tanto reativo quanto essa que eu desenhei aqui para vocês. Essa aqui é uma geladeira muito ruim, tá bom? Mas a gente costuma colocar na entrada dos circuitos de corrente alternada, às vezes um elemento que compensa o reativo que o nosso dispositivo consome. Se ele consome essa certa potência reativa Q, e ele é indutor, eu coloco um capacitor aqui na entrada que produz esse mesmo Q, ou um pouco desse Q. Por quê? Porque é o seguinte, ao longo do funcionamento, quando esse indutor precisa de energia, ao invés de pegar lá da fonte e produzir perdas no caminho, tá bom? Ele não pega lá da fonte, ele pega do indutor, do capacitor que está aqui na vizinhança, tá bom? O capacitor, nesse caso, ele é um gerador de reativos local.
E ele faz com que a potência reativa não flua pela rede. E não fluindo pela rede, eu tenho menos perdas, eu tenho menos energia jogada fora, tá bom? Então, pessoal, 9h12. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria, em segundo lugar, pedir desculpas porque houve atrapalhada para eu começar a aula. O meu programa no meio do caminho me deixou na mão. E o que eu quero que vocês já comecem a se preparar. Pessoal, a gente, em termos de teoria, encerramos corrente contínua, de certa forma. Nós estamos encerrando corrente alternada. Na aula que vem ainda vou fazer uma parte prática, acho que é bom de fazer uns exercícios, tá bom? E a gente deve começar na próxima aula já os conceitos de circuitos trifásicos, tá bom? Mas vamos por partes. Não preciso que vocês ainda comecem uma nova apostila de teoria, tá bom? Por enquanto. Eu quero que vocês peguem as nossas listas de exercício e comecem a trabalhar exercícios de corrente contínua e corrente alternada para me trazer dúvidas. Então, o compromisso de vocês para a aula que vem é trazer problemas na nossa lista, tá bom? Tem uma lista lá de circuitos CC, CA e trifásicos. Então, exercícios de circuitos CC e CA, traga um exercício para mim que eu faço na hora para a gente poder trabalhar os conceitos, tudo bem? Mas, em breve, a gente já deve começar um tópico novo que vai ser circuitos trifásicos. Então, antes de vocês me deixarem, e outro professor já está esperando vocês, eu tenho mais uma coisa curiosa para vocês fazerem. Eu vou mostrar aqui no E-Disciplinas. A gente tem muito equipamento eletrodoméstico em casa, tá bom? Então, eu gostaria que vocês entendessem o que vocês têm à sua volta. Então, aqui na conteúdo especial, aulas à distância, existe uma coisa que eu coloquei aqui na aula 5, tá bom? Vai aparecer em breve para vocês, porque está oculto. Deixa eu colocar aqui para vocês visível. Uma tarefinha bastante simples. Vocês vão na casa de vocês, atrapalhar um pouco talvez os pais e as mães, mas por favor, não causem um alvoroço, tá bom? Peguem os equipamentos que vocês têm em casa e tirem uma ou duas fotos. Eu não quero várias fotos, eu quero uma ou duas das etiquetas elétricas que aparecem nesses equipamentos. Coisas como eu coloquei aqui, ó, tá bom? Aqui é um exemplo, tá bom? De um equipamento eletrodoméstico que eu tinha em casa. Vocês depois vão ter que descobrir o que é isso. Apesar que já está até spoiler alert, né? Justamente a etiqueta de uma chaleira elétrica, tá bom? Tá aqui, ó, tensão elétrica, frequência, uma certa potência. E eu quero que vocês peguem de qualquer eletrodoméstico da casa de vocês, tá bom? Pode ser televisão, pode ser liquidificador, pode ser batedeira, pode ser máquina de lavar, pode ser uma geladeira. Tirem foto dessas etiquetas que contenham dados elétricos, como tensão de alimentação, frequência e potência. Nós vamos usar alguns exemplos que vocês vão me trazer, então vocês vão tirar essas fotos e vão submeter aqui no E-Disciplinas, nessa tarefa que eu coloquei aqui, tá bom? Basta você vir lá e colocar, tem um lugar para você, na hora que você clica nesse negócio, você pode submeter a sua foto, tá bom? 2 fotos por aluno, tá legal? Papel para vocês fazerem para a aula que vem. Em função disso, nós vamos tentar entender o que a gente tem em casa. Pode ser do transformadorzinho do laptop de vocês, pode ser do carregador do celular, desde que a gente consiga ter bastante visualização sobre os parâmetros, tá bom? Tragam eles para a gente poder discutir em sala o que eles são na minha casa, tá bom? Qual é o papel deles? O que eles consomem de energia? Qual que é a responsabilidade deles? Vou dar prêmio para quem trazer coisas com potência mais elevada, tá bom? Vai poder pedir música, tá legal? Mas, por favor, não precisa ir numa indústria ou na panificadora perto da sua casa, de propósito, mantenha o seu isolamento, fiquem em casa, comportadinhos. Tragam esses equipamentos para a gente poder trabalhar com eles na próxima aula, ok? Pessoal, são 9h16, o outro professor está nervoso comigo. Obrigado, boa quarta-feira para vocês, até a nossa próxima quarta. Valeu, turma. Professor, opa, bom dia. Sei que já está encerrando. É um assunto que a gente pode levar para a próxima aula também. Saiu o calendário de provas do pessoal do semestral e tem aluno da turma que ainda tem pendência em algumas disciplinas e conflitou a nossa prova com a deles, de álgebra linear 1. Entendi. E aí a gente levou a discussão para a sala, né, para ver
teria como a gente fazer alguma coisa, e a gente tava pensando em só jogar pro horário da tarde, que seria o horário do laboratório. Certo. Aí eu acho que, tipo, dá pra gente conversar melhor isso aí. Tô vendo que o pessoal da turma se tem algum problema ainda. Mas só pra não prejudicar ninguém que tá fazendo as duas disciplinas. Tá legal. Deixa eu só identificar quem tá falando comigo. É o Juan. Juan. Então, Juan, Isso. uma outra gentileza, eu já estou então sabendo um pouco disso, a gente não vê problema, vocês podem agendar como vocês quiserem, mas hoje à tarde eu quero que vocês falem com o professor Giovanni e com a professora Milana, também a mesma coisa, a gente vai conversar entre eu e ele, tá? Mas, por favor, conversem com ele, porque no final, o que pode haver algum conflito como a gente perdeu algumas aulas de laboratório, talvez algumas dessas aulas elas até pudessem acontecer, tipo, dia da prova, de manhã tem prova e à tarde talvez alguém estava planejando um laboratório. Então, principalmente, tá bom. professores de laboratório, falem com eles à tarde para a gente poder chegar nesse ponto comum. Eu acho que é Tá viável, bom. para que ninguém seja prejudicado, mas vamos se preparar esse terreno. Sim. Tudo bem, sem problema. Então, tá bom. Juan, obrigado. Obrigado, professor. Falou. Falou. It was long after midnight when we got to unconditional love.